mulherada. Vai mandando para tua amiga, para aquele pessoal, aquele grupo lá da tua família, para vir acompanhando, porque hoje o programa vai estar repleto de assunto de extrema importância. E eu tenho certeza que você não pode perder, tá? Então vai mandando aí pra mulherada que você conhece, tá? Porque o papo hoje tá bem sério, mas também de uma maneira que vocês precisam ter mais conhecimento sobre isso, principalmente a gente na nossa área do empreendedorismo, tá? Então vai mandando aí para aquela mulherada. Você que tem Alexa já sabe, né? Alexa, tocar na Rádio Mundo Pop e vem conferir, tá? Mais um programa está indo ao ar. Isso mesmo, galera. Então, estão preparadas para essa noite de hoje? Vai ser um tema maravilhoso que a gente trouxe aqui para vocês. Vocês estão lembradas do que esse setembro está representando? A gente está no mês de setembro amarelo, gente. Então, estão lembradas do que o setembro amarelo ele vem para lembrar a gente esse cuidado com a gente, que a gente tem com a nossa mente, né? Que vai respondendo em todo o nosso corpo. Então, isso é de extrema importância, gente. E hoje, a gente não podia deixar de iniciar setembro sem trazer esse tema aqui para vocês, né, Paulinha? Isso mesmo, gente. Setembro é um mês de conscientização sobre a saúde mental. E queremos mostrar, né, como é essencial também para nós, mulheres empreendedoras, a importância de tudo isso, tá? A gente vai ter convidadas aqui hoje. Vamos estar aqui com Sandra Lopes e Fátima Marcolino, gente, para falar desse assunto, mas com uma maneira de conscientizar vocês também, tá? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que a gente precisa cuidar do nosso CPF para isso refletir no nosso CNPJ. Então, isso é um tema também que é muito importante. Às vezes a gente não quer estar falando muito sobre isso, mas a gente precisa, gente, é necessário. Isso mesmo, gente, a gente precisa, tá? É de extrema importância. Não adianta você querer estar bem no seu CNPJ, você querer estar bem na sua empresa, se você não está preparada psicologicamente, mentalmente, para tudo isso. Porque não só é questão fiscal, não é só questão gerencial, não é só isso que vem. A gente precisa estar com a nossa mente preparada para tudo isso. A gente precisa estar com a mente aberta para tudo isso, porque é muita carga, é muita responsabilidade. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com a nossa mente. Isso é de extrema importância. E por isso que a gente não podia deixar de estar aqui tratando com vocês sobre esse tema de muito importante. Gente, a gente tem aprendido isso, sabe? Lá na Paula Ribeiro Clinic Academy, que é a nossa, né, empresa, nossa clínica, e é a principal aqui com a gente. A gente presta muita atenção nisso. Eu e Paula lá na clínica, a gente tem aprendido muito isso, tem prestado muita atenção nisso, porque tem aprendido que a gente precisa tratar do nosso mental para estar bem lá com as nossas clientes, para estar bem todo dia, fazendo a clínica funcionar, fazendo o nosso CNPJ funcionar. Então, o nosso CPF tem que estar perfeito, tem que estar muito bem alinhado com tudo isso. E o impacto da saúde mental, gente, na nossa vida profissional, acaba afetando ansiedade, estresse, esgotamento, afeta decisões e acaba atrapalhando na produtividade, né, Ivana? Isso mesmo. Muitas vezes queremos dar conta de tudo sozinha, né? Vocês já pensaram nisso? Mas se não cuidamos da nossa mente e das nossas emoções, o negócio também sofre, viu, gente? Sofre muito. Né, Paulinha? Isso mesmo, gente. Então, hoje, se preparem, que o assunto tá necessário, tá? Então vai mandando para aquela amiga que você sabe que tá passando às vezes, né, por essa fase, gente. Hoje em dia o mundo tá mudando muito rápido, né? As coisas estão evoluindo muito rápido e às vezes a nossa cabeça também não aguenta essa evolução toda, tá? Lidar com tudo isso também não é fácil. Então é importante a gente saber as nossas prioridades, tá? E uma delas é a gente cuidar da nossa saúde por completo, gente. Isso mesmo. E saúde mental, saúde emocional é muito importante, principalmente na vida da mulher, que a mulher é 1000 funções. A mulher, ela tem. A mulher que é mãe, imagine, casada, é uma responsabilidade enorme. É família, gente, é casa. Ela ainda tem que estar bem com ela mesma, tá? Então, assim, e quando ela decide empreender, gente, pelo amor de Deus, ninguém segura ela. Mas também, muitas vezes, ela vai engolindo muitas coisas e vai deixando ela pra trás, tá? Vai somatizando. Não vai mais priorizando, né? Então, assim, vai somatizando esse estresse todo. E vai achando que isso não tem importância aí durante essa jornada empreendedora dela. Mas isso é de muita importância, tá? Isso mesmo, gente. A gente precisa estar atenta a isso, tá lembrando a isso. E por isso
a gente trouxe, né, Sandra e Fátima aqui com a gente para estar ajudando a gente a entender melhor sobre isso. Então, assim, as duas estão aqui para ajudar a gente. A gente vai aprender junto com vocês hoje aqui, tá? Com essas duas maravilhosas que entendem muito bem sobre o assunto, né, Paulinha? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas, Fátima. Obrigada. Boa noite, Sandra. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. É um prazer enorme ter vocês aqui para bater um papo de algo tão importante, E né? a gente agradece também, né, por esse convite. Isso. E é sempre um prazer contribuir, né? Com certeza. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, Isso viu? mesmo, meninas, fiquem à vontade. Vamos bater o nosso bate-papo aqui, né, para essas mulheres que estão ouvindo a gente aprender um pouquinho com vocês. E a gente vai estar também aprendendo aqui com vocês. Então, vamos embora. Vamos começar, né, Paulinha? Isso. Pergunta aí as meninas. Gente, quais são? Minha pergunta, eu anotei essa, foi a primeira pergunta logo de hoje. Gente, eu perguntei a ela, sabe por quê? Por conta disso, porque ela estava ansiosíssima para fazer essa pergunta. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Quais são os sinais que uma empreendedora pode estar entrando numa sobrecarga emocional e mental? Posso falar? Pode falar? Antes disso, eu gostaria de comentar, né, uma fala que você trouxe aqui que eu achei muito importante. Assim, é importante você cuidar do seu CPF para você depois cuidar do seu CNPJ. É o nosso lema aqui, Fátima. Isso mesmo. Que coisa linda. É o nosso lema. Que coisa boa, né? Assim, e isso, de fato, é bem interessante, né? E aí, se a gente for falar sobre os sinais, né, de uma empreendedora, e mesmo que a mulher, muitas vezes, ela não empreenda, mas em casa Isso. ela faz isso, né? Ela empreende Ela também. empreende, Porque assim, empreendedorismo, gente, não é só em questão do seu negócio, né? Às vezes você empreende na empresa de alguém, você é Isso. autônoma, né? Às vezes você não tem lá o CNPJ, né, fechado. Mas assim, o empreender é em tudo. Então, assim, tem os seus sinais antes de tudo isso, né, Fábio? E aí a gente precisa prestar atenção, de fato, né? Porque a ansiedade, eu vou falar só um pouquinho da ansiedade, que muitas vezes ela se apresenta, né, de uma forma... na verdade, ela não se apresenta com os sinais característicos do que a gente sabe que é a ansiedade, né? Que geralmente a ansiedade você sente o coração acelerar, né? Mas muitas vezes ela chega no corpo e às vezes as pessoas não percebem, né? Então, assim, é importante a mulher empreendedora ela prestar atenção nesses sinais, porque no dia a dia, no corre-corre, ela não vai muitas vezes prestar atenção, ela vai achar que ela está ofegante porque está cansada, né? Ela vai achar que ela está sem dormir porque ela está cansada, preocupada. E é verdade. E ela vai minimizando, né? Porque ela, de fato, não tem esse conhecimento e ela vai minimizando esse sofrimento, esses sintomas que já são os principais sintomas do adoecimento, né? Então, quando ela vai sentir isso, de fato, como um sinal da ansiedade, né? Ela já vai estar, muitas vezes, no final aí desse esgotamento, né? Desse cansaço. E aí, é importante observar isso, né? Como é que está o sono? Né? O sono está regulado? Então, você está bem. A partir do momento que você começa que o seu sono, ele desregulou, então já vamos pensar aqui sobre isso, né? Como é que está o seu processo também de alimentação? Né? Como é que você está vendo o seu autocuidado? Então, a mulher, muitas vezes, né, é empreendedora, porque ela vai dar conta de casa, do trabalho, né, de tantas outras coisas, como a gente já falou. E aí, se ela não estiver atenta a tudo isso, ela vai perdendo, né, sua identidade. Né? Muitas vezes ela vai perder o CPF, né? Porque ela quer dar conta desse CNPJ, e aí ela vai perdendo essa identidade. Então, é importante ver a questão do sono, como é que a pessoa vai se regulando, né? Na questão de alimentação mesmo, do autocuidado, e muitas vezes a mulher vai esquecendo. Ela até se cuida, né? Porque ela quer ter uma performance, muitas vezes, no trabalho, mas... esse cuidado ele não tá ele está mascarado, né? É um cuidado que está ali para uma performance e não, de fato, para o autocuidado. Então, eu acho que esses pontos são importantes, né? A gente falar sobre isso. E um ponto importante também é quando você pergunta: quem é Paula? Quando não é mãe, quando não é empreendedora, quando não é filha. Quem é Paula? Muitas mulheres não sabem falar. Quem são? É verdade. Só sabe dizer o que fazem, Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou tia, eu sou filha. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de cuidar dos meus filhos. Nada sobre ela, né? Isso. Sempre gosta de fazer alguma coisa para o outro e nunca para ela.
Eu acho que e a nossa mudança, né, Paula, começou assim. Foi. A gente começou a perceber, a gente começou a buscar muito com essa questão de inteligência emocional. E aí, em uma das especializações que a Paula foi fazer justamente nessa área, a gente teve esse embate lá. Quem é você? E a gente se deparou com isso, porque a gente não soube responder. Não soube. E aí foi fazendo isso, como você disse, colocando, tipo assim, tudo na frente da gente, né? Tudo que a gente faz. Porque a gente tem que entender a diferença do que a gente faz e do que a gente é. Normalmente, quando a gente vai responder essa pergunta, a gente começa respondendo dessa forma. O que a gente faz, como você disse, eu sou mãe, né? Eu trabalho com isso, eu tenho tantos filhos. Isso. Aí começa a dizer, você não está respondendo quem você é, você está respondendo o que você faz, né? Então, assim, às vezes a gente percebeu isso, que a gente colocava o que a gente faz no lugar do quem somos nós. E aí a partir daí que a gente percebeu, a gente começou a nossa mudança, começou essa questão de se perceber, né? Se olhar, não é fácil, é gradativo. É verdade. Isso. E durante esse meu processo desses 12 anos, eu vi o quanto eu me perdi, entendeu? Porque eu estava fazendo o que era urgente e o que era importante estava ficando de lado. Então eu percebo que hoje em dia a maioria das mulheres vivem fazendo o que é urgente. Isso. Entendeu? Então foi isso que me chegou a ter tantos problemas que somatizou no meu corpo, né? Eu costumo dizer que hoje eu sei quais são os reflexos de tudo isso, quando a gente começa a perceber, né, Ivana? A gente sempre tá falando isso. Quando eu percebo que o meu sono não tá bem, como você falou. Quando eu percebo que a minha alimentação tá desregulada, eu tô com aumento de peso, certo? Porque eu tô descontando as coisas cada um tem uma fuga, né? Tá comendo as emoções. Pois isso, cada um verdade. tem uma fuga. Aí eu percebo que eu tô comendo emoções. Então, assim, hoje eu já sei os sinais daquilo tudo, né? E ultimamente, uns meses atrás, eu entrei no início de burnout. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, que não sou sou alegrosa. Gente, você sabe... Olha, você sabe o que é ser alegrosa. É só frase, a gente que... Entendeu? A gente criou isso. Alegrosa. Gente, e eu nunca me imaginei no cenário daquele. Só que eu tive uma crise de pânico terrível, eu pensei que eu ia morrer. E eu disse assim, como assim? Porque eu não tenho perfil. O pânico já é esse final, vamos dizer assim, né? Esse desespero do sofrimento, né? Isso. Então, assim, eu fiquei sem entender. Eu disse assim, como assim? Eu não tenho perfil depressivo, nem nada disso, mas era esgotamento. Sim. Era um esgotamento, porque foi uma obesidade mental, primeiramente, emocional. Então, assim, hoje eu sei, eu vejo o reflexo disso. Por isso que eu queria me trazer vocês aqui, porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa, eu vejo muito ao meu redor, com amizades, eu, Ivana, empreendedoras, mulheres que estão aí. E eu vejo que isso é muito negligenciado, porque a gente um dia negligenciou isso, né, Ivana? E aproveitando isso, Paulinha, eu vou trazer a pergunta que eu tinha trazido, que é pegando um gancho, sabem disso que a gente está falando. Meninas, por que a saúde mental é tão crucial para mulheres que empreendem? E aí? Então, né? É importante porque exatamente ela precisa estar bem, né? Olhando para si, para depois ela olhar para o outro. Porque quando a gente empreende, né? A gente está ali como uma missão para o outro, né? A gente não empreende para a gente. A gente, claro, tem os retornos, né? Que a gente precisa dos retornos, isso, né? Só que a gente não empreende, a gente empreende para o outro. Então, a gente, nesse caso, né, a gente está cuidando do outro. Como é que a gente pode cuidar do outro se a gente não está olhando para a gente? Né? Porque, veja, cada área, né, que a mulher empreende é sempre para o outro. Porque eu utilizo uma abordagem, né, nas sessões da logoterapia, né, que é uma abordagem terapêutica, e ela fala exatamente sobre isso. Olha, ok, nós viemos para o mundo, né, para o outro. Né? Tanto é que nosso olhar, nossa visão tá para o outro. Certo, mas você precisa cuidar de você primeiro, né? Senão você não consegue estar bem para o outro. Para cuidar de ninguém. Então, a saúde mental é essencial, porque se você cuida, você precisa ser cuidado. Sem contar que quem é empreendedora, ela não é empreendedora só na hora que o comércio está aberto, que o seu negócio está aberto, né? Ela é empreendedora 24 horas, sem férias, sem folga, né? Você está lá, viajou para tirar umas férias e você está lá pensando o tempo todo. Não para. Pois é. Então, se você não está com a saúde mental em dia... Olha, eu sofria tanto porque eu achava que tinha que separar.
Eu achava que eu ia ter a chance de acontecer isso. Só que até eu entender que não existe, Paula é Paula. Ela é uma só. E ela tem as 1000 funções dela e ela tem que se achar em cada uma delas, né? Então, assim, já sofri muito de achar que é pior. Eu achava que era pior antigamente, quando eu achava que eu tinha que estar separando tudo, que eu tinha que estar, Paula, CNPJ é uma coisa, CPF... Não, gente. Não, o CNPJ é um reflexo do que o CPF realmente é. Isso mesmo. Enquanto a gente começa a entender isso também, eu acho que Sim. começa a facilitar. E a gente também tem que enxergar a questão da cultura da positividade, né, Fátima? Sim. Que hoje você tem que ser bom em tudo, você tem que dar conta de tudo o tempo todo, né? E muitas vezes, quando você quer descansar, você se sente culpada. Você se culpa. É isso mesmo. Quando é necessário o nosso corpo parar um pouquinho, descansar, desligar um pouquinho. E, Sandra, isso é muito perfil da mulher, gente. Isso é muito perfil. Você vê homem fazer isso? É muito perfil da mulher, gente. A mulher ela tem esse perfil de fazer isso. E é desafiante para a mulher. Realmente, assim, ela se sente culpada, mas é desafiante ela descansar. Sabe? É desafiante. É porque... Tu acha que é porque a maioria foi condicionada a isso, Fátima? Nessa nova era que vivemos, né? As coisas elas acontecem muito rápido. As pessoas querem resultado muito rápido. Imediatista. Então, assim, para quem... Eu sou do interior, né? Sou do interior de Pernambuco. E para quem viveu no interior, a gente sabe o seguinte, que a vida do interior... Naquela época, né, eu enquanto criança, era uma vida sossegada, né? Os pais, eles trabalhavam, mas eles voltavam para casa para descansar. E eles ensinavam a gente a descansar. Verdade. Na hora de dormir, né? Esqueça tudo, vá para o seu quarto. Então, eles ensinavam a gente a descansar. Mas aí, até as crianças de hoje, elas descansam? Não tem tempo na agenda delas, né? Elas estão o tempo todo sobrecarregadas. Isso mesmo. Então, como é que essa geração, né, ela vai ser saudável? Se tem pessoas o tempo todo cobrando, né? A agenda do colégio é imensa, minha gente, é imensa. A criança não tem tempo para nada, ela chega, vai depois enfim, tem várias atividades, a agenda é cheia. E uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, 3 anos, 4 anos. Então, as pessoas, elas estão aprendendo a ser assim, isso. né? Esse movimento do mundo está fazendo isso. A gente já está crescendo com isso, né? Já está crescendo com isso. Então, se a gente traz hoje, né, para a nossa realidade, nós como adultos, nós fomos as crianças que os pais ensinaram a descansar, mas só que nós estamos numa realidade que a gente, né, é cobrado o tempo todo a estar ativo. Né? Então, se você não produz, não tem produtividade, você não é suficiente. Então, a pessoa ela vai estar o tempo todo culpada com isso. Eu preciso produzir, eu preciso estar fazendo alguma coisa, porque senão eu não vou ser suficiente. Por isso que isso tem adoecido. Claro. É isso que eu ia dizer agora. Porque às vezes a gente, quando vai perceber que a gente está exausto, quando a gente está num limite, é quando o nosso corpo começa a responder. Né? E aí é onde a gente mais sofre, né? Quando o corpo começa a gritar e dizer, chega, eu não aguento mais. Já deu já pra mim. É muita coisa, é muita sobrecarga, eu tô exausto, né? Quando o corpo começa a falar isso pra gente, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, porque muita gente, vocês vão saber explicar, e eu quero que vocês expliquem também um pouquinho agora sobre isso, porque muita gente se choca com isso, né? Quando o corpo começa a responder. E aí é pior, porque quando a pessoa se depara nesse momento que o corpo começa a responder, aí se assusta mais ainda, porque fica naquela assim, meu Deus, eu cheguei a esse estágio, mas é tão difícil admitir isso, porque não estava percebendo o que estava acontecendo, né? E quando chega no limite, aí a pessoa, tipo assim, é como se desse 2 choques ao mesmo tempo, né? O choque de você entender que sua mente está dizendo, não aguento mais, né? E o choque de você ter que saber lidar com isso e ter que parar e entrar numa nova fase, né? E eu acho que essa fase também, acho que deve ser uma dificuldade, vocês vão saber me explicar muito melhor, porque deve ser uma fase muito difícil da pessoa assim, saber admitir isso e saber reorganizar e readaptar a vida de uma forma que não venha mais a acontecer, né? Ou prevenir, né, isso. Até porque a pessoa, quando ela se dá conta dessa realidade, né? Depois que o corpo reclama, né, que está pedindo socorro, quando ela vai fazendo esse desmame, vamos falar assim, ela vai entrando no processo de luto.
Então ela vai tendo os sintomas do luto, porque ela está perdendo algo que antes ela estava o quê? É uma simbiose, né? Ela e o trabalho, tá tudo junto, então ela não sabe fazer essa diferença. E aí quando a gente vai trabalhando esse afastamento, né, assim, do que é realmente o trabalho, do que é a pessoa, então ela vai sentindo a dor do luto. Então não é fácil, a gente precisa trabalhar o processo do luto, sabe? Então realmente é um desafio, né? E a pessoa, para se desvincular, não é tão simples, não. Dói, né? Dói. Essa pessoa sofre muito, porque ela se sente frustrada, fracassada, não deu conta, porque é que nem Fátima estava falando, né? A gente tem que estar produzindo o tempo todo. E não só produzindo, a gente tem que estar em primeiro lugar o tempo todo. Isso. Entendi. Né? Sempre em primeiro lugar. Né? Essa competitividade é absurda, que tem adoecido muita gente. Né? E o corpo não só responde na crise de pânico. Pressão alta, diabetes, colesterol, fibromialgia. E está cada dia mais comum, né? Sim. É impressionante. Sim. As Cada doenças dia. psicossomáticas, né? Porque é difícil você expor suas emoções. Quem é que quer expor as emoções, né? Muita gente É tem difícil, essa viu? dificuldade. Dá trabalho para você falar sobre você. Até porque você perdeu sua identidade, né? Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Então, e aí, como é que eu vou expor minhas emoções? Eu nem quero me conhecer, assim. E a gente não fala da escolha, né? A pessoa não está fazendo porque quer. Não, ela vai perdendo isso, entendeu? Gradativamente, mas ela não vai se percebendo o quanto ela está se distanciando de si. Então, no processo terapêutico é muito importante esse retorno para si, né? A gente precisa trabalhar essa identidade. Porque, assim, nas sessões, quando a gente faz, eu gosto de fazer uma técnica do espelho, que eu pego um espelhinho, Sandra tá rindo ali. Eu pego um espelhinho e peço para a pessoa, olha um pouquinho para você. E a pessoa tem dificuldade, entendeu? Porque ela não quer se enxergar, né? Ela perdeu essa identidade. Então, pra gente trabalhar gosta essa do que tá identidade, vendo, né? A maioria nem gosta do que tá vendo também. Sim, não gosta do que tá vendo. Então, É a técnica também das qualidades, né? Sim. Coloque 5 defeitos. Coloca tudo. Coloca 5 qualidades. Não tem. Não tem. difícil. Caraca, gente. Isso é muito sério. E assim, pessoas que chegam a 65 anos, né? 60, 65 anos, que aí você pergunta, e aí, né? Como foi sua vida? Né? Fala um pouquinho sobre a sua vida. Eu casei, tive filhos, cuidei dos meus filhos, blá, blá, blá. Certo, mas o que é que você fez pra você? A pessoa não sabe, não fez nada. Entendeu? Então a gente começa o quê? Trabalhar atividades prazerosas. Olha, vai fazer isso, vamos fazer isso. Porque, né, a gente não vai dizendo faça isso, né? A gente vai trabalhando essa possibilidade dessas pessoas fazerem as atividades, porque elas estão perdidas, desconectadas. E aí, se morre um parente, se morre um marido, né, sei lá, se morre um filho, coisa do tipo, elas ficam, a pessoa que elas, né, são, elas ficam em desordem, né? Elas não sabem para onde seguir, ficam sem um caminho, perdeu o caminho, perdeu o sentido. Próspera, deixa eu dizer uma coisa a vocês, tá? Não deixando passar. Gente, se vocês querem entrar na nossa conversa, entrar em contato com a gente, não perde essa oportunidade. Vai lá no nosso perfil, @mulherprospera_. Na verdade, @mulher_próspera_oficial. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente, manda mensagem lá no direct se você quer tirar alguma dúvida agora com algumas das meninas. E também, gente, nosso WhatsApp. Gente, a gente tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato, para você deixar alguma sugestão, para agora, nesse momento, você também poder tirar alguma dúvida aqui com as meninas. Então, não perde essa oportunidade. Anota aí, tá? 819-9232-8138. Então, se você quer estar interagindo aqui com a gente, tá? Quer tirar alguma dúvida agora no ao vivo com as meninas, ou vai lá no nosso Instagram, @mulher_próspera_oficial, ou no nosso WhatsApp, 819-9232-8138, tá? Então, não perde essa oportunidade. E esse programa tem o oferecimento da melhor clínica que existe, da Paula Ribeiro Clinic. Isso mesmo, lá você encontra os melhores serviços com as melhores profissionais, gente. Você e essa mulher que não tá gostando, a gente tá falando sobre de autocuidado, né? Sim. A gente tem que entender que isso faz muito parte. Às vezes a gente tá olhando, não tá gostando do que tá vendo. Isso mesmo. E lá na clínica, a gente tem solução para isso. Então, deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. As nossas ouvintes aqui da Rádio Mundo Pop vão ter um voucher de desconto para ir conhecer
o Paula Ribeiro Clinic Academy. Então, você que está aí... Conhecer não, viu, gente? Viver aquela experiência, viu? Isso mesmo. Então, você vai ter um voucher, vai estar tendo 10% de desconto, né? Já tem gente comemorando aqui. 10% de desconto, tá? Para as nossas ouvintes. Gente, eu vou estar deixando também lá no Instagram. Gente, siga o nosso perfil. Vou estar deixando lá no Instagram e no grupo também aqui, tá? Do pessoal aqui da rádio. O grupo da gente, porque esse grupo vai ser muito especial. Porque a gente vai estar colocando algumas ofertas para vocês, dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Vai ter muita coisa legal. Então você entra para ficar por dentro de tudo, porque tem coisa que a gente só vai colocar primeiramente no grupo. E vai lá no link do Mulher Próspera, da Bio. Entra no nosso grupo VIP, né? Porque Isso vai vir mesmo. novidades sobre o evento, né, Ivana? Isso mesmo. Então não perde essa oportunidade. E entra também no nosso grupo aqui da rádio, gente, pra gente estar com essa conexão e pra você também ser beneficiada com muita coisa que a gente vai estar trazendo, né? A gente tá começando aqui, cada semana a gente vai estar trazendo novidade pra vocês, tá? Então vão lá conhecer Paula Ribeiro Clinic, fica no Empresarial Família Santos, sala 103. Vai lá, fala com Esté, segue o perfil Paula Ribeiro Clinic e vai agendar esse momento para você ter a melhor experiência da sua vida. Eu não tenho dúvida, depois você vai estar aqui comentando. Paula, amei, não existe clínica melhor, Já gente. vou comentando, viu? Isso E mesmo. aí? Suspeita pra falar. Ó, Não tem largo cliente por mão de aqui. jeito nenhum. Tá Sei vendo, lá, gente? conhecer, que eu não Isso conheço. mesmo, viu, Faça Fátima? urgentemente. E olha, gente, Luciana maravilhosa, um beijo pra você, essa ouvinte linda, maravilhosa aqui, essa mulher próspera que tá ouvindo a gente. Meninas, Luciana já quer tirar uma dúvida com vocês. O que vocês aconselham, meninas, pra gente se fortalecer no dia a dia? E aí? Realmente é se olhar, se analisar, tentar voltar à própria pessoa, né? Quem eu sou, o que é que eu gosto quando eu não sou mãe, quando eu não sou empreendedora, né? O que é que eu gosto de fazer? Por que eu estou cuidando do meu corpo? Por que eu estou cuidando da minha alimentação? Por que eu estou cuidando do meu sono? É por quem? É por mim, né? Não pelo outro. Porque primeiro, é que nem o avião. Primeiro você bota a máscara em você para depois socorrer o outro, né? verdade. Isso mesmo. Então, primeiro a gente tem que se olhar e se cuidar e não se cobrar tanto, não se culpar tanto, né? E no dia a dia, né, assim, além desse autocuidado, que é o que nós estamos falando aqui hoje, existem também técnicas, né, no dia a dia. Técnicas de respiração, né, que a gente chama técnicas de mindfulness, onde você trabalha a respiração, você trabalha o presente, né, você estar no presente. Então, se você for tomar o café da manhã, tome esse café da manhã sentindo os sabores do alimento. A gente não tem essa prática. Então, essa técnica é bem importante. Minha gente, eu me veio lembrar, isso que tu me disse agora me veio lembrar. Quando eu estava na faculdade, um professor meu disse isso pra gente. Ele falava sobre essa questão da neurolinguista, tá? De estar presente. E aí ele falou sobre isso. Menina, quando tu falou, sabe aquele flash que a gente relembra, parece que tá vivendo o momento? Ele disse isso. Vocês já pararam para fazer a alimentação de vocês? Sentar na mesa, olhar aquele prato. Ou independente, no café da manhã, no almoço ou na janta. Agradecer e deixar o celular, deixar tudo. E curtir aquele momento de você se alimentando, saboreando o que cada alimento está trazendo para você de sabor. Porque cada alimento ele vai trazer o sabor e experiência. Sim. E tu acredita que eu cheguei a dizer assim, meu Deus, vê só. Isso é importantíssimo, porque é o seguinte, nas atividades de Mindfulness a gente trabalha com os sentidos, certo? Os 5 sentidos, né? Audição, vai dizendo aí que agora eu me esqueci. Acontece, gente, ao vivo é isso, viu? Tato. Paladar e visão. Paladar e visão. Isso, pronto. Então a gente usa essas técnicas, que é estar no presente. Então o Mindfulness é isso, é você se conectar com o presente. Porque a gente tá o quê? Sempre desconectado. Se você tá tomando café, você já tá pensando no Uber que você vai ter que pegar, você já tá pensando em outra coisa. Então, isso mesmo. estar no presente hoje, quem consegue, né? Diante dessa pressa, né, que o mundo está acontecendo no mundo. Então, quando você vai fazendo essas refeições com esse cuidado, você vai se reconectando. Então, a gente usa os sentidos para tocar, a gente usa, né, para ouvir. Então, inclusive tem uma técnica de respiração que é 5, 4, 3, 2, 1, que a gente vai trabalhando exatamente esse passo a passo para a pessoa se conectando com os sentidos. Então, isso é muito importante. Isso é, de fato, comprovado, tá? Que tem eficácia
Então, parece simples, né? Às vezes, quando a gente vai falar com o paciente, parece simples. Aí a gente faz sempre também a técnica guiada. Porque a gente fala, mas a gente precisa fazer junto com o paciente, para ele sentir que fez uma diferença, né? Isso dá credibilidade para ele continuar fazendo em casa. Então, é muito importante. E sem contar a técnica da respiração correta, né? Sim. Que a gente respira, deixa só no peito. Esquece de levar lá para o diafragma, né? E quando a gente ensina ao paciente essa técnica da respiração, o primeiro passo deles é: eu tô tonto, né? Porque não respira, não dá tempo nem de respirar direito. Eu lembro que uma vez eu saí da psicóloga, né? E ela disse assim: eu quero que você vá daqui para casa olhando tudo que tem no caminho. Eu descobri loja de roupa, padaria. Ela não via, né? Eu não via. E detalhe, o caminho era curto, né? E eu descobri um monte de coisa que não tinha. Meu Deus, como a gente... É sério mesmo. E a gente não percebe, né? A gente não percebe. Olha a outra maravilhosa aqui com a gente. Flávia Próspera, maravilhosa. Olha o que ela tá dizendo aqui, ó. Escuta e assista a gente toda segunda-feira. Maravilhosa, Próspera. Vai ser próspera mesmo, viu? Vai ficar cada vez mais próspera, viu? Porque não perde o programa. Isso mesmo. E olha, compartilha, gente, isso. compartilha. E ela disse aqui agora, ela disse assim: trabalhos, filhos, maridos que não apoiam. Precisamos sim dar um tempo para nós. E isso mesmo, Flávia. A gente precisa dar um tempo pra gente. E por isso que a gente trouxe as meninas aqui para falar com vocês, né? Para vocês ouvirem, para vocês entenderem. Porque às vezes é isso que Sandra falou, acabou de falar aqui pra gente. Às vezes a gente não se percebe. Não percebe o nosso dia a dia, não percebe os momentos, os pequenos momentos que a gente tem que fazer em grande, né, Fátima? Como Fátima também falou, esses pequenos momentos que a gente tem consigo mesmo. E a gente não percebe porque a rotina que a gente tem diária não deixa a gente perceber. É tudo muito corrido, tudo muito... passa muito rápido, então tá a tudo gente... no automático, isso. né? As pessoas estão vivendo no automático hoje em dia, né? Agora eu posso acrescentar aqui. Acrescente. Porque assim, veio o que ela disse, né? Que ninguém escuta, né? Não foi mais ou menos assim que ela disse? Foi, deixa eu ler aqui pra gente de novo. Tá. Ela tá... Trabalho, filhos, maridos que não apoiam. Isso, precisamos sim dar um tempo para nós. Pronto, esse apoio que as mulheres tanto buscam é uma escuta, minha gente. Entendeu? É ela poder falar sobre o que está acontecendo, o caos que ela está vivendo ali. E aí, muitas vezes, esse familiar, né, esposo, filhos, eles não param para escutar. E aí ela fica em sofrimento, porque a mulher passa, né, essa correria e de repente ninguém escuta, ela está desesperada, ela está em sofrimento e vai falar, a pessoa diz, não, vai procurar terapia, quando diz, né? E tem outros que não quero ouvir o sofrimento da mulher. Então ela se sente só. Eu gostei, como é o nome dela? Flávia. Flávia, gostei dessa sua fala, porque de fato as mulheres, né, elas têm esse sofrimento real, né, de não ter esse apoio, e aí muitas vezes é só a escuta, né, Isso. só o ouvido de alguém que elas precisam para ficar melhor, né? E trazendo isso, lembra a importância do grupo de apoio. Sim, né? sim, a rede de apoio. A rede de apoio. Uma amiga, alguém da família, precisa escutar. Porque o que a pessoa precisa, é que nem Fátima disse, é só alguns minutos de escuta. Isso. Ou uma vez, eu vou falar rapidinho aqui, uma vez um paciente me perguntou assim, doutora, né, que ele chama a gente de doutora, né? Eu nem tenho o título ainda, mas ele chama assim. Doutora, qual a diferença? Eu conversar com um padre, com um amigo e aqui com a senhora. Aí eu disse, tá, primeiro para eu responder eu quero saber o seguinte, tu quer saber a diferença, né? Mas a gente pode falar também do que você precisa desses três, né? Porque assim, ele era católico, eu disse, olha, nós precisamos de uma rede de apoio. Então é importante, a fé é importante, né? Total Isso demais. Os amigos também são importantes, porque nem sempre a gente pode falar com o nosso esposo ou com nossos filhos o que a gente está sentindo, vai ser um amigo mesmo, né? Isso. E foi o que mesmo? O outro? E a psicóloga. Eu já tô. Olha, tem uma coisinha que é chamada TDAH, viu, minha gente? Essa hora não tem mais a medicação, não funciona mais. Todas temos, Fátima. Seja bem-vinda. Então, às vezes, as palavras, elas fogem. Seja bem-vinda. Eu falando do TDAH agora, eu vou trazer, porque eu acho que vai ajudar as ouvintes, né? Com certeza. Tanto
Fátima quanto eu, né? Nós temos TDAH. E nós temos um outro psicólogo lá, que é Anderson, né, Fátima? E ele morre de rir com a gente, porque assim, ela esquece, eu me atrapalho, eu esqueço, aí ela vem. E a gente vai se morrendo de rir. A gente tenta se reorganizar e rir sem culpa. Isso hoje, né, Fátima? Depois de terapia, né? Porque isso causava muito sofrimento, a questão da culpa. Né? E em relação à psicóloga, né, eu falei o seguinte: aqui você traz sua fala, é neutro, você não vai ter julgamento na sessão. Né? Então aqui você pode falar o que quiser sem julgamento. Isso. Então, assim, é necessário você ter essa rede de apoio. Sim. E como as duas são especialistas nesse assunto, né? TDAH, TAG, eu sou diagnosticada. Olha, as mulheres com prósperas. TAG e TDAH. E eu sei que isso ajuda. Sim. Hoje eu vejo que isso me ajudou em muita coisa, mas também me atrapalhou muito. Sim. E eu percebo que quando isso não é tratado, Isso. junto de tudo que a gente já falou até agora, só somatiza mais ainda. E muitas vezes eu não entendi o porquê. Até eu descobrir, né, realmente o porquê. Aí você começa a ver clareza nas coisas e as coisas vão ficando mais fáceis. Sim. Fica Você mais vai leve e a entendendo. gente Isso é deixa de cuidar se da culpar. saúde mental, É. Isso Eu é e cuidar. Ivana, Oi? a gente tem um problema, né, Ivana? Tem. Ninguém entende a gente. Ninguém tem. Olha, a gente tava. Vou contar uma história pra vocês rirem com a gente. A gente tava atendendo lá na clínica. Aí a minha cliente terminou. Aí Paulinha tava com outra cliente, só que uma cliente, assim, né, que a gente já criou uma certa intimidade. Aí chegou lá na sala, a Paula lá atendendo, aí a gente começou a conversar com a cliente. Aí teve uma hora que a cliente, acho que foi mexer no telefone, falar com alguém que estava querendo falar com ela. Nesse momento que ela falou, aí eu e Paula começou a conversar. Aí, não, Ivana, isso. Aí, não, Ivana, isso. Não, Paula, isso. A gente Aí, falou ela, de 8 aí quando ela coisas. terminou de falar no WhatsApp, né, na conversa, aí ela voltou para nossa conversa de nós três. Sim. E aí, quando ela voltou, ela disse assim, para tudo. Aí a gente, o que foi? Aí ela, só nesse tempo que eu parei para resolver um negocinho aqui no WhatsApp, eu fiquei só prestando atenção em vocês. Ela, o que foi que a gente fez? Elas, vocês mudaram de assunto 9 vezes. Isso. E começaram e não terminaram o assunto. Nenhum Só que deles. isso é todo dia. Oi? Só que isso é todo dia. Pra gente é comum. Entendeu? E assim, a gente começa, termina no meio. E 2 dias Entendemos depois a gente termina perfeitamente. aquela conversa que a gente tinha começado. E a gente vai aprendendo a conviver. E aí, prósperas, com vocês isso. estão se identificando aqui com a identificando com gente? isso, né? Se estão, lembrando, hein? Vai lá no nosso direct, @mulherprospera_. E fala com a gente. Minha gente, que é isso, hein? A gente tô mudando direto. Ó, os erros de gravação. @mulher_próspera oficial, minha gente. E no nosso WhatsApp, tá? 819-9232-8138. Ou no grupo aqui da Rádio Mundo Pop. Vai lá também, manda rádio. mensagem pra gente, que a gente vai estar também respondendo vocês. E digam aí se vocês estão, sim ou não, se identificando aqui com a gente, hein? Eu quero mandar um beijo grande aqui pra Laís Soares, a nossa ouvinte, que tá aí conferindo tudo. Tá sempre aqui acompanhando a gente. Gente, é o Um terceiro beijo, programa, né, do Laís. Mulher Próspera. E Laís está aí desde o começo. Beijo pra nossas outras ouvintes que Isso estão acompanhando mesmo, a gente. que estão tá? aqui com a gente toda segunda. Lembre-se de postar, marcar a página do Mulher Próspera. Vocês estão sendo observados. Deve surpresa Lembrando, por aí. meninas, que esse programa não é só nosso, tá? Esse programa é de todas vocês que estão aqui com a gente, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Isso é de extrema importância, tá? Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Isso mesmo. E agora vem mais pergunta. Quais as práticas simples para uma empreendedora poder adotar e preservar a saúde dela mental no dia a dia, a saúde dela emocional? Quais são essas práticas? Dê aí exemplos do que elas podem estar fazendo. Certo. Os exemplos, a gente já deu alguns exemplos, né? Que é, de fato, parar, respirar, né? Fazer as coisas com essa atenção, usando, de fato, os sentidos, é bem importante. E também, né? Vendo a questão, assim, como é o seu trabalho? Né? Ele faz sentido para você? Porque, assim, muitas pessoas, elas empreendem, mas muitas vezes esse trabalho não faz sentido Não faz para elas. E sentido. aí elas ficam mais adoecidas, né? Ou elas estão em uma empresa que muitas vezes essa empresa ela adoece. Porque é o seguinte, as pessoas, né, e empresas, elas podem ser fator de proteção para a gente, mas elas também podem ser fator de risco, né? Então, é identificar o que é que você está vivendo hoje que está sendo fator de risco para a sua saúde emocional.
né, sendo um fator de risco para você. Então é importante essa observação. Eu acho que isso é bem essencial, né? Você avaliar o seu entorno e verificar o que é que está trazendo adoecimento para você. Né? Então isso já faz com que a pessoa cuide da saúde mental. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né, que deve ser avaliado, né, para esse cuidado. Total. E quando a gente começa a fazer, colocar em prática tudo isso que você falou, a gente já consegue ver o resultado muito rápido. Sim. Isso. Sim. Eu percebi isso. Que a gente não precisa ver... Claro que tem curto, médio e longo prazo de tudo isso aí. A gente vai vendo que as coisas vão... Mas é impressionante como... E uma coisa, sabe, Paulo, eu queria acrescentar aqui, é o seguinte. Muitas vezes a gente faz escolha na vida, né? E eu falando aqui com vocês, né? Mulheres empreendedoras, que às vezes essas escolhas, elas mudam sentido. Porque a vida, ela não é estática. Ela pode mudar. Isso. Né? E o que acontece? A gente fica muito preso àquela decisão porque vai pensar o que é que as pessoas, né, ficam preocupadas com o julgamento alheio e ficam também preocupadas em se desfazer daquela decisão porque várias outras pessoas, né, vão estar observando ou falando e elas não priorizam a sua saúde emocional. E como nós estamos sempre em movimento, a vida está sempre em desenvolvimento, se está adoecendo, muda. Muda. Se há possibilidade, às vezes não é tão simples assim. Né? A gente está falando, essa fala aqui não é uma fala simples. Isso. Mas muitas vezes você fazer uma escolha diferente no trabalho, o trabalho está adoecendo, vai procurando, né? Vai colocando currículo, vai vendo outras possibilidades. Então, isso é cuidar da saúde emocional. E aí, você vai cuidando de todas as outras áreas. Às vezes é a relação. Às vezes está numa relação que está adoecida. Então, é importante, né? Observar essa relação, né? O que é que pode ser feito para melhorar, né? Falar com o outro o que é que você está sentindo. Porque muitas vezes também a mulher chega e nem sempre ela está vivendo uma relação abusiva. Nem sempre. Porém, ela está calada, ela não comunica para o seu esposo, né, o que está acontecendo, como é que ela está se sentindo. Porque aí, se você não comunicar, como é que a pessoa vai saber? Isso. Né? E a gente isso aqui é a parte da relação abusiva, né, que a gente já sabe que envolve já outras situações. E esse não falar. Atrapalha demais a gente. Esse não falar é o que tem cada vez adoecendo, né, as pessoas, né, mulheres, porque muitas vezes elas engolem muito as coisas, né? Elas são mais suscetíveis a isso. Então, assim, esse não falar, que muitas vezes chega no pior. E a gente escuta, né? Assim, a gente escuta muito. Mas ele sabe o que eu preciso. Não. A gente precisa dizer, né? Ele sabe como eu me sinto. Se ele faz isso, ele sabe. Não necessariamente ele sabe. Então, você precisa dizer, olha, isso me machucou, né? Essa sua fala me machucou. Essa forma de você agir me machucou. Eu preciso que isso seja, né? E aí, gente, só deixando claro, tá? Isso é desafiador, porque assim, numa relação abusiva, não necessariamente você vai ter esse retorno, tá? Porque a pessoa, ela tem um perfil abusivo. Mas a gente tá falando dessa relação do dia a dia, que é possível, né, ajustar uma forma de você comunicar. E às vezes, Fátima, essa relação abusiva não vem só do companheiro. Sim. Vem de pai, vem de mãe, vem de filho, irmãos, pessoas ali do seu convívio. Que a gente não tem nem noção. A gente não tem noção, não tem noção mesmo. E a gente não tem noção mesmo, porque agora a gente acabou de dobrar a audiência do Mulher Próspera! Eita, que maravilha! Com as nossas maravilhosas que estão aqui toda segunda-feira. Um beijo para Laís Soares, Magali, doutora Marta, Flávia, Liliane, Monique, Jaciara, meninas prósperas, um beijo pra vocês e obrigada por estar aqui com a gente toda segunda-feira, né, Paulinha? Poxa, minha gente, a gente tá muito importante. A gente tá muito importante. A gente já tem ouvinte fixa, gente. Isso muito mesmo, obrigada. maravilhoso. Nosso coração tá aqui transbordando de alegria. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Vocês sabem que cada dia, cada segunda-feira, a gente vai estar trazendo sempre coisas para agregar na vida de vocês. Afinal de contas, é sobre isso, tá? O nosso intuito aqui no nosso programa é agregar na vida de vocês. Isso é fazer mesmo. com que cada assunto que vem aqui, que a gente traga aqui, edifique a vida de vocês, né? Lembrando que sempre com os nossos princípios, né, Ivana? A gente Isso tem que estar mesmo. tudo muito alinhado. Afinal, o Mulher Próspera nasceu disso, tá? Pra
isso tudo, né? Esse bate-papo aqui é muito importante, a gente ter essa nossa saúde em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente tem que entender que a gente tem que se priorizar realmente, é a nossa espiritualidade, é a gente se autoconhecer, é ter inteligência emocional para lidar com as coisas, para aprender a dizer não. Sim. Não é, meninas? Isso. Aprender Não é a fácil. falar o que precisa ser falado. Isso né? mesmo. E para isso, depois, ir complementando as outras coisas que o seu negócio, que a sua jornada aí vai precisar. Tá? Mas o mais importante é você. Por isso que a gente sempre diz aqui, Isso. CNPJ forte, CPF forte, para ter CNPJ Mas aí muitas fortalecido. pessoas acham que isso é egoísmo, né? Às vezes a pessoa faz assim, mas isso não é... Eu não tô sendo egoísta, não. Eu digo, não, você tá olhando para você. Isso, Né? Não isso quer dizer mesmo. que você vai deixar de olhar para os outros, mas você precisa olhar para você também. Muitas vezes a gente se deprecia demais, né? Isso. Eu vejo que a mulher tem se depreciado demais e por isso que ela acha que é egoísta. Entendeu? Dizer não é algo muito... Eu tô tão virada dizendo não agora, minha gente. Mas é libertador. O tá? não é libertador. É necessário, foi necessário. Às vezes, né, Ivana? E às vezes a forma, tá, gente? É o que eu e Paula tem aprendido. O não é só chegar assim e dizer não, tá? Há formas de você dizer o não. Há formas de você mostrar, certo? Eu quero ir na praia hoje, certo? Aí tem gente que fica naquela, né? Ai, não vou dizer não, assim, não quero. Ó, hoje eu não tô no clima de ir à praia. Né? Não tô legal para ir à praia. Hoje eu quero descansar, eu tive uma semana muito corrida, não tô bem, eu quero relaxar um pouco, quero ficar hoje sentadinha aqui, assistir minha Netflix, comer minha pipoca, sabe? Quero me curtir. E é uma forma de você estar dizendo o não, certo? Sem dizer o não, né? Porque muita gente tem medo de dizer a palavra não, né? Mas assim, há formas, e a gente tem aprendido isso, de dizer dessa forma, de você, tipo, olhar para você, né? Internalizar isso para você. E aí encaixa com a pergunta também que eu ia fazer para vocês, a questão da importância da rede de apoio de familiares, amigos, tudo. E de como é que a gente pode ir aprender a lidar com isso, né? De a gente, assim, aprender a dizer o não para essas pessoas, porque são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente gosta, são pessoas que a gente tem medo, normalmente, de magoar, de machucar. E eu acho que, até a gente nesse processo, né, Paula? A gente encontrou essas dificuldades em alguns pontos de dizer para essas pessoas o não, sabe? E fala aí, meninas, como é que isso pode funcionar, sabe? Sim. Ó, eu utilizo, né, nas minhas sessões uma matriz, né, que é uma matriz que trabalha com 4 quadrantes. E aí esses quadrantes vão falando, né, daquilo que é urgente, daquilo que é de médio prazo, mas assim, trabalhando... O terceiro quadrante, né, ele trabalha exatamente esses compromissos que a gente tem com terceiros, né, que é o quadrante que é mais cheio, né? Ele é recheado. Então, o que acontece? Tem um ponto lá que a gente trabalha, que é o dizer o não, né? E a matriz, ela ensina pra gente o seguinte: se você, quando você organiza a sua agenda, mas não é nessa agenda, né, que você não vai ficar desesperado se você não fizer, não. Mas quando você agenda seus compromissos, certo? Por exemplo, você quer assistir uma série, um episódio de uma série, né? Sim. Você botou na agenda. Isso. Certo? O que acontece? Quando uma pessoa pede alguma coisa para você, você tem esse compromisso com você. É importante você listar. Por quê? Porque quando você tem esses compromissos, né, essa sua agenda alinhada, você vai dizer, fulano, não consigo fazer isso hoje, tá? No caso assim, a gente pergunta assim, só pode ser feito por mim? Entende? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Só pode ser feito por mim. E depois a gente vai trazendo a responsabilidade para o outro, né? Porque o outro está querendo, né? Ele está querendo o nosso serviço, né? O nosso trabalho, né? E aí a gente vai trazendo, só pode ser feito por mim. Aí ele pode repensar. Não, você tem alguma outra pessoa que possa fazer aí próximo? Tem. Ele pode começar a dizer essa resposta. Então, você fica mais seguro para dizer o não. Você está dizendo não, mas de uma forma que você... Não vou fazer. Mais sutil, né? Mais sutil. E o importante dessa tarefa é o meu compromisso. Então, o meu compromisso não é só trabalhar, é descansar, é assistir uma série, é fazer uma caminhada na praia, é fazer uma coisa que eu gosto. Também faz parte do meu compromisso. E a gente não precisa dizer qual é o compromisso, não. A gente diz, olha, hoje eu já agendei um compromisso. Não precisa de explicação. Lembrando que, da mesma forma que você tem medo de magoar a pessoa por amor,
tem que lembrar que a pessoa também te ama. Então ela vai lhe entender. Olha, e as respostas, elas são ótimas, porque quando a gente começa a praticar isso, a pessoa faz não, porque geralmente é assim, quando alguém solicita algo da gente, a gente quer fazer imediatamente, né? Pra gente, na verdade, para aquela pessoa, a gente pensa que precisa fazer imediatamente, então a gente começa a fazer as perguntinhas. Pronto, só pode ser feito hoje, só pode ser feito por mim, né? Como a gente já falou aqui. E aí a gente vai tirando esse peso, entendeu? Vai tirando esse peso da gente. E aí a gente pode dizer, olha, hoje eu não consigo. Hoje eu já tenho um compromisso. Eu adotei uma regra. Tem me ajudado muito. Quando alguém vem, seja para ir para algum canto, seja para fazer alguma coisa, eu quero, eu devo e eu posso fazer. Sim. Aí eu me pergunto, porque muitas vezes eu fui muito permissiva, e quem é muito permissiva vai sendo sugado, sempre sim, que sou muito agradável. E vai chegar então, um milhão as de pessoas vão pessoas, se viu, Karine? aproveitando de tudo isso, né? Então, só que chega um momento que esgota, certo? Então, hoje em dia, isso me ajuda muito. Aí eu pergunto, paro e digo, eu quero mesmo ir. Eu devo ir. Às vezes é uma coisa boa, mas às vezes a gente não tá. Sim. E a gente vai. Quantas vezes eu não fiz algo pelo outro, por conta do outro? Fui na folia, como se diz. Por conta do outro. E às vezes eu não tava tão afim. Eu queria ter ficado, feito Ivana falou, no meu canto, né? Ali no meu... E às vezes a gente vai por conta do outro. E quantas vezes a gente, mulher, não faz isso? Por conta da família, por conta de filhos, por conta de pai, de mãe. E nunca. Aí por isso que nunca às vezes sobra tempo pra ela. E às vezes é isso, como Fátima falou, né? Quando vem uma pessoa de fora, né? A pessoa não precisa, a gente não precisa estar dando explicação. Não. Tipo assim, vamos, hoje, amiga, vamos pra uma pizzaria e você querendo assistir a sua Netflix lá, quietinha. Amiga, hoje eu tenho um compromisso. Não vou poder ir. Isso. Não precisa você explicar o compromisso é com você mesmo. A gente tem que entender que a gente tem que ter. A gente tem compromisso com a gente mesmo, não é? Sim, claro. Então a gente tem que dizer, amiga, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Vamos combinar outro dia, né? E a gente começa a fazer isso. Eu e Paula, a gente tem feito isso muito com a gente. E um detalhe importante. A gente tem feito muito com isso. Ó, ela chega assim pra mim. Aí faz aquela carinha dela assim, Ivana, Não tô afim de ir, não, velho. não tô afim de ir, não. Ou senão ela fala assim, oi, Ivana, tu tem o que hoje pra fazer? Tu tem algum compromisso contigo mesmo? Porque a gente começou a colocar em prática com a gente mesmo. Aí a gente tá conseguindo fazer com as outras pessoas. Porque assim, você pode começar até fazendo isso com a pessoa mais próxima de você. Porque você vai vendo que é possível, minha gente. Você vai entendendo que é possível. E depois você vai ficando mais fácil. E você vai pegando as táticas, como eu falei, né Sandra? De se encaixando. Exatamente. E um detalhe importante é que quando você começa a criar essas estratégias de falar não, a culpa vem. É você se acolher. Eu tô pensando em mim agora. Deixa eu ser um pouquinho egoísta, Trabalhar né? um pouquinho, né, mental. Eu preciso desse tempo pra mim, né? Vai pra lá, culpa. E eu acho que até o autocuidado também, né? Exatamente. Se encaixa no autocuidado. Porque o autocuidado não é só... A gente vê muito falando no autocuidado, mas é questão de estética. Claro, né? Na Paula Ribeiro Clinic tem o melhor autocuidado para você, nossa patrocinadora oficial. Então, se você também quer sentir um pouco, viver essa experiência do autocuidado físico, entre em contato com a Paula Ribeiro Clinic, que lá você vai encontrar. Mas tem a ver com a gente mesmo, né? Você precisa, e como a gente vem falando desde o começo, voltando para o começo, né? CNPJ, CPF, CNPJ forte precisa de um CNPJ do CPF forte. Isso. Então, o CPF, a internalização da gente entender isso é o autocuidado, esses pequenos passos. A gente está se autocuidando. Aos pouquinhos a gente vai percebendo e vai criando essa independência, né, Sandra? Isso. Gente, uma coisa que eu tinha muita dificuldade de dizer era algo para meus pais, assim, para a família. Era porque sempre eu sou a que resolvo, a que mediu, a que... Então, assim, eu acho que para mim foi o mais difícil, certo? Essa questão parente, familiar, pai e mãe. E eu percebo que não é só comigo. Ivana passa pela mesma coisa, já passou pela mesma coisa. Eu vejo amigas também com isso. Então, assim, depois que eu passei a saber, né, como me comportar, principalmente com eles, porque não é só porque são nossos pais que sempre a gente
tem que dizer sim para tudo, né? E às vezes só pelo fato de ser nossos pais a gente tem muita dificuldade, né? Isso. De dizer E não. às vezes eles nem querem nada da gente. Mas a gente faz. Eita, a gente fica sugando isso A deles, gente né? acredita- É. Acostuma, que eles- pô, acostuma. Falando em a paz. gente pensa que eles precisam da gente. Eles não querem muitas vezes que a gente resolva os problemas deles, não. E às vezes eles só querem desabafar. É verdade. Então, Isso. foi muito bom. É esse foi muito cuidado importante. mesmo. Muito, isso é de extrema importância. Falando em pais, deixa eu mandar um beijo para os meus pais, que também são ouvintes oficiais aqui da Rádio Mundo Pop. Os pais de Paulinha também. Beijo, pai, Ai, beijo, deles mãe, se né, não Paulinha? ouvirem. Ai, deles se não ouvirem. É, tem que ser ouvinte oficial aqui da Rádio Eles Mundo não Pop, ouvirem. escutando o melhor programa, Mulher Próspera, tá, É gente? isso mesmo, gente. Esse encontro marcado. Então, gente, assim, um resumo aqui pra gente do que a gente tratou hoje, pra gente não esquecer, né? A gente tem que estar lembrando, gente. A gente trouxe esse assunto pra gente, por causa desse mês também, mas pra gente entender e estar sempre prestando atenção na gente. Isso é de extrema importância. A gente tem que entender que, primeiramente, Deus, e segundo, somos nós, né? A gente é a pessoa mais importante pra gente estar bem com os nossos amigos, com os nossos familiares, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, a gente precisa estar bem com nós mesmos, né? Então a gente precisa entender isso. Então os pontos principais da nossa conversa de hoje foi a importância de reconhecer os sinais, né, que a gente apresenta, começar a se observar mais, porque essa questão de se observar também é de muita importância. Buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa reconhecer isso, ajuda também junto às meninas, então só vão depois confirmar aqui para vocês. Mas assim, praticar o autocuidado e contar com apoio, né? Se permitir contar com apoio, né? De amigos e procurar ajuda, né, meninas? Busquem psicóloga também, que é de extrema importância. Eu amo fazer terapia, vou dizer a vocês, tá? É maravilhoso, isso é de extrema importância. A gente também vai deixar lá no nosso perfil do Instagram, @mulher_próspera_oficial, o @ das meninas, tá? Para vocês entrarem em contato com elas, tiverem alguma dúvida também. Entrem em contato com a gente também, que a gente também vai estar respondendo vocês e manda para elas, tá? Então, a gente vai estar passando para elas, porque isso é de extrema importância, esse autocuidado, né, Paulinha? Isso mesmo, gente. E a gente não podia, a gente queria muito isso hoje. Foi tudo tão rápido, não foi, minha gente? Deu certo. E trazer isso porque é a importância para com que nos chegue a esse ponto. Ao ponto de pessoas desistirem de viver. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito na prevenção, não só nesse mês de conscientização. Exato. Mas a gente quer sempre estar trazendo de vez em quando esse tipo de assunto que muita gente posterga, né? Não quer estar tocando muito nesse assunto. Né? Mas é algo que precisa ser falado, precisa ser tratado. Que bom que tem um mês que conscientiza mais as pessoas, que faz as pessoas olharem mais para isso, né? Que é importante ter esse cuidado. Hoje em dia se fala, antigamente não se falava. Isso. E com isso, o falar é importante. Às vezes, gente, tem gente que fala sem precisar abrir a boca. Sim. Há sinais. Isso. E a gente tem que estar atento para isso, né? Então, assim, aquelas pessoas que a gente ama, as pessoas que estão no nosso convívio, no nosso trabalho, tudo que está ali no teu dia a dia, às vezes está dando sinais, né? Que precisa ser ouvido. E lembrando que quem quer tirar a vida, ele não quer tirar a vida, né, Fátima? Ele quer se livrar da dor, que está insuportável. É isso mesmo, gente. Meninas, muito obrigada. Espero que tenha gostado desse momento aqui, porque viram outros. Estamos aqui. Aguardem, viu, gente? Eu quero depois trazer Elas vão pra voltar quê? de novo. Eu quero que a gente Voltaremos. venha depois falar de um assunto que hoje em dia parece que virou uma moda, né? De dizer que tem TDAH, que tem TAG, que tem tudo isso. sim. Depois eu quero que vocês venham abordar esse tipo de assunto, né, Ivana? Isso mesmo. Então vai ter falar oportunidade. sobre isso. Fala É a sobre minha- TEA também, né? Que Sim. hoje a gente tem muita mulher que lida com isso também, tá? Sim. Elas são E, especialistas, gente, lembrando, tá? Vocês aqui estão com a gente junto, ouvindo toda segunda-feira. Então, se vocês, prósperas, quiserem também que a gente traga até outro tema para as meninas, para a gente tratar aqui com as meninas, mandem recadinho lá pra gente, Isso. porque a gente vai estar trazendo sim para vocês, tá? Nosso intuito é esse. Paula, e se alguém quiser a matriz, ela é tranquila de enviar, se alguém quiser também, quando você for passar o arroba lá da clínica, eu posso enviar para quem... Olha aí, Olha aí, gente. gente. Ouviram? É importante para organizar a rotina. Olha aí, ó. Não percam essa oportunidade, viu? Isso é de extrema importância, Fátima. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada, Por mesmo. estar
estarem aqui batendo esse papo com a gente, né? Passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Disseram pra gente que ia ser uma eternidade, mas a gente não tá achando. Não. Eu acho A que cada esse programa a depois gente tá vai ter achando pouco que tempo. demorar mais, sabe? Eu acho que depois... isso, o que é que vocês acham, ouvintes aí? Que tá passando muito Faz uma rápido. enquete com os ouvintes. É verdade. E eu queria deixar aqui, né, o meu muito obrigada, né, Ivana? pras Isso mesmo, meninas. agradeço. Foi um prazer enorme ter vocês aqui falando de um assunto Foi tão maravilhoso importante, vocês né? aqui. É, e eu Obrigada, queria obrigada, também eu deixar uma agradeço. reflexão hoje, a nossa pílula de sabedoria, né, Ivana, Isso. de hoje. Eu queria trazer uma reflexão bíblica. A palavra de Deus diz: lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Está lá em 1 Pedro 5:7. Empreender é um caminho de coragem, mas não fomos chamados para carregar tudo sozinho. Isso. O verdadeiro sucesso vem quando a nossa mente e coração estão alinhados com Deus. E, gente, Primeiramente, é isso sempre. Cuidar da mente, gente, também é parte da prosperidade verdadeira, tá? Não é luxo, é necessidade. Entendam isso, internalizem, porque a prosperidade de verdade começa dentro de nós. Cuidar da mente é cuidar da missão. Obrigada, meninas, por estarem aqui conosco. E até semana que vem, né, Paulinha? No nosso Mulher Próspera, não percam que semana que vem vai ter outro tema incrível. Vai ter um tema incrível aqui, que eu sei que muitas de vocês vão amar, então vocês não podem perder. Não percam, hein? Não Gente. percam. E acompanhem a gente na rede social. Isso @mulher_próspera oficial. E nos nossos contatos, tá? De WhatsApp, que eu vou estar passando aqui para vocês. Relembrando, anotem aí, tá? 81992328138. Ou direto também na Rádio Mundo Pop, tá? Também vocês podem falar lá com eles, que a gente vai estar, eles vão estar passando pra gente. Então, não perde, sempre esteja aqui com a gente, tá? Toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, no programa Mulher Próspera. Pode falar, Ok, gente, concluindo, né, eu queria passar para vocês o @ lá da clínica, tá? É Clínica Fátima Marcolino. E o meu do meu também é... Fátima Marcolino. Vai, diz aí. Psicóloga Fátima Marcolino. E o seu, Sandra? É Sandra_Lopes PC. Isso mesmo, E eu gente. tô lá na clínica com Fátima, trabalhando lá. Tá vendo? Isso mesmo. Ajuda é assim. A gente vai estar colocando, tá, todos os arrobas no nosso Instagram. Então não perde, vai lá, @mulher_próspera oficial. E não perca a oportunidade que Fátima deu, viu? Vai pegar A matriz. A matriz. Isso mesmo, Pois mandem é, lá pra aproveitem. gente, tá? Que a gente vai enviar pra vocês a matriz, tá, gente? Compartilhem, tá? Compartilhem com suas amigas, sua irmã, com sua prima, com sua tia, com sua mãe. Mande para aquelas mulheres. Eu queria dar uma notícia. Canal Mulher Próspera. Isso aí. Estamos com um canal no YouTube. E todo o programa é gravado, tá, gente? Então, vai estar lá pra Vai você. estar lá pra vocês. Sempre após o programa, vai estar lá. A gente vai estar sempre podendo dar uma revisada em tudo que a gente viu, tá? Então, vamos compartilhar, vamos assistir. Manda pra aquela pessoa que precisa ouvir tudo que foi dito aqui hoje, tá? Então, siga aí também lá no nosso YouTube. A gente vai estar colocando no Instagram também, tá certo? O link pra vocês. Sigam o nosso perfil. É um prazer imenso ter mais uma segunda-feira com Isso vocês. mesmo. Desejo uma semana abençoada, Abençoada. abençoadora pra vocês, tá? Que seja uma semana próspera. Sintam de um verdade. beijo da gente em cada uma de vocês, tá? Então, até próxima segunda-feira no melhor programa Mulher Próspera, das 19 às 20 horas, gente. Um beijo e até segunda. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Beijo. O Mulher Próspera de hoje fica por aqui. Mas a nossa missão continua. Todas as segundas às 19 horas aqui na Rádio Mundo Pop. Siga nosso Instagram, Mulher_Próspera Oficial.